Olá, tudo bem? Muito bem, vamos começar a última parte dessa nossa disciplina, que é a parte de comunidades biológicas. Como vocês estão vendo aí, existem algumas definições do que é uma comunidade biológica, né? Então eu peguei aqui do Glossário de Ecologia, um trabalho que foi publicado, um livro, né, um dicionário de ecologia que foi publicado em 87, né? Ele coloca comunidade como um conjunto de populações que interagem de forma organizada. E aí ele fala para você também olhar o termo biocenose. Então, comunidade biológica e biocenose são, vamos dizer assim, sinônimos, né? E biocenose ele está colocando aqui como conjunto interrelacionado da fauna e flora vivendo num determinado biótopo, um habitat, num determinado tempo, tá certo? Então, o que a gente tem aqui são as definições mais clássicas, as definições das comunidades biológicas. Então, essa questão da comunidade biológica como um conjunto de populações que vivem numa área ou num habitat é uma definição, vamos dizer assim, utilizada por vários autores, né? Aqui vocês estão vendo alguns autores, o Krebs, em 1972, Bianco, 82, Brauer e Izar, 84, Rick Lefts, em 96. Basicamente, todos esses autores aí, eles conversam a respeito da comunidade como um conjunto de populações. Logicamente, é um conjunto de populações de espécies diferentes, tá certo? Então, agora nós estamos trabalhando com mais de uma espécie. Então, isso se refere ao que? A um nível de organização superior ao nível das populações, ok? Então, nesse nível de organização, nós temos propriedades emergentes e coletivas diferentes das populações, diferente dos outros níveis de organização da natureza, tá certo? O que é interessante a gente estar falando aqui é que cada população interage com o ambiente e cada população interage com os indivíduos entre si da população e com indivíduos de outras populações. Então nós temos as relações intraespecíficas e as relações interespecíficas, tudo misturado juntamente com a questão abiótica, com a questão do meio físico, meio químico, né? A temperatura, a luminosidade, esse tipo de coisa, né? Por causa disso, o trabalho, o estudo, a compreensão da comunidade, ela é mais complexa, certo? E a comunidade em si, a definição de comunidade, ela não define limites, né? De tamanho, de estrutura. O que ela fala é que uma comunidade pelo menos tem que ter dois tipos de indivíduos diferentes, duas espécies diferentes, e essas espécies interagem entre si e com o meio que vive. Aí nós também temos algumas características gerais das comunidades, né? Então, como eu já falei para vocês, presença de várias espécies, né? Então, as comunidades biológicas, as comunidades bióticas, têm um conjunto de pelo menos duas espécies diferentes, pelo menos.
Mas as comunidades biológicas têm muitas espécies, várias, tá certo? Essas espécies, elas têm relações diferentes entre si, relações diferentes com o ambiente, com a parte física e química do ambiente, né? E isso é uma coisa bem complexa, né? Outra situação é que essa composição dessas espécies numa comunidade, ela é mais ou menos constante. Então, se você pegar um local ou um tipo de ambiente, um habitat, um ecossistema, tá certo? Um bioma, você vai encontrar numa determinada região aí um conjunto de espécies mais ou menos constantes. Então essa é a característica, é uma segunda característica geral. Outra característica também interessante é a estabilidade dinâmica, a homeostase. Vocês ouviram falar na homeostase, né? A homeostase, então, o que é? Ela é o equilíbrio, tá certo? Esse equilíbrio, inclusive, ele pode ser mudado, né? E aí a gente começa a trabalhar com as comunidades bióticas, com as comunidades biológicas, como indicadores da estabilidade, da qualidade ambiental, tá certo? Então, se o ambiente tem uma perturbação, o que vai acontecer? Essa perturbação vai modificar, então, a função da comunidade, a função do ecossistema e vai tirar dessa faixa normal que vocês estão vendo aqui nesse gráfico aqui à esquerda do vídeo, tá certo? Então você tem aí uma variação normal que acontece, de repente acontece uma perturbação, essa perturbação muda então a resposta do ecossistema, tá certo? E vocês podem ver que essa resposta depois ela pode até voltar ao nível normal, tá certo? Então nessa situação você tem mais três conceitos aí, tá certo? O primeiro conceito é a resiliência. O que é resiliência? É também chamado de elasticidade, né? É o que? É a capacidade, a velocidade que o ambiente, que a comunidade volta ao seu estágio normal. Né? Ela saiu do estágio normal, depois ela voltou. Então essa facilidade, essa velocidade, às vezes tem uma velocidade maior, às vezes tem uma velocidade menor. Quando você tem uma velocidade maior, você tem uma resiliência alta. Você rapidamente você volta, tá certo? Quando você tem uma velocidade lenta, você tem uma resiliência baixa, ok? Outra coisa é a resistência, né? Existe aí a resistência, é a homeostase, basicamente. É a habilidade que a comunidade tem, que os organismos têm, em evitar essa variação fora do normal dentro do ambiente, tá certo? Então essa é a resistência. A resistência e a resiliência formam o que a gente chama de estabilidade ambiental, tá certo? Então aquele ambiente ele pode ser mais resistente e menos resiliente. Então ele demora mais para ocorrer a mudança, mas quando ocorre essa mudança, demora muito para ele voltar, tá certo? E pode ser ao contrário. Ele tem uma resistência baixa, ele muda rapidamente, mas ele tem com isso uma resiliência alta. Se ele muda, ele não tem resistência para mudar,
ele tem o que? Uma capacidade de voltar mais rapidamente, ok? A questão das perturbações ambientais, ela é muito interessante, né? Porque com isso a gente consegue fazer trabalhos, a gente pode fazer avaliações de impactos ambientais. Então ela tem uma aplicação direta, uma aplicação imediata, né, que pode ser a avaliação de impacto ambiental, e ela pode ser trabalhada também na questão da evolução das comunidades, tá certo? Então as perturbações elas podem ser naturais ou elas podem ser artificiais. As perturbações naturais são aquelas que acontecem na natureza sem o homem ter qualquer tipo de interferência. As perturbações artificiais são aquelas provocadas pela ação humana, certo? E com isso a gente tem então essas perturbações, elas podem ser de diferentes formas, de diferentes intensidades, de diferentes frequências. Como assim? Você pode ter uma intensidade mais baixa ou uma intensidade mais alta. Por exemplo, se você jogar 1 quilo de cocô dentro do rio Amazonas, você vai ter uma intensidade muito baixa, porque a quantidade de água em relação à quantidade de cocô é muito alta, né? Agora, se você pegar 1 tonelada de cocô e jogar dentro de um laguinho, de uma piscina de criança, você vai praticamente enterrar essa piscina de cocô. Então você vai ter uma intensidade muito alta. Então a intensidade ela é importante. Outra coisa que é importante nas perturbações são as frequências que elas ocorrem, tá certo? Então se uma perturbação é rara, né, é o que a gente chama de aguda, aconteceu uma vez e parou. Agora, se essa perturbação vai acontecendo continuamente, ela vai ter uma frequência cada vez mais alta e com isso, então, ela vai ter o quê? Ela vai ser uma perturbação crônica, tá certo? Então, perturbação aguda é um evento que aconteceu e parou. Uma perturbação crônica é aquela que acontece o tempo todo, vai se repetindo, tá certo? Então aqui nesses gráficos aqui, vamos no gráfico de cima aqui para vocês verem a resposta do sistema em relação à intensidade e frequência das perturbações, tá certo? Então se você tem uma intensidade pequena ou uma perturbação rara, você vai estar numa situação aqui assim, ó. As perturbações elas podem ser inclusive benéficas de alguma característica da comunidade. Então é essa parte que a gente chama, essa parte inicial é o que a gente chama de relação positiva, tá certo? Então a comunidade ela responde positivamente. Chega um determinado ponto que essa perturbação ela começa a resposta do ambiente começa a ficar constante. Quer dizer o quê? Que o ambiente, a comunidade está saturada, tá certo? Então é a tal da resistência, tá certo? Então essa comunidade ela vai se manter resistente a mudanças e isso aí vai ser constante. Quando você tem um aumento da intensidade ou da frequência das perturbações, você vai ter uma queda, tá certo? E isso é o que a gente chama de resposta negativa. E essa queda, dependendo da situação, do tipo de trabalho que você tem, ele pode inclusive chegar num colapso aqui, ó. Praticamente vai ter uma resposta zero, certo? Então isso aqui é uma coisa, esse foi um trabalho que o Lugo fez em 1978.
vocês vão ver que tem muitos trabalhos, muitas teorias a respeito das características de comunidades e perturbações nessa década de 70, começo da década de 80, né? Então, muito foi pensado a respeito disso, porque exatamente nessa época é que começaram a se preocupar com a parte ambiental, as características do ambiente, da conservação da natureza, esse tipo de coisa, né? E com isso, inclusive, várias hipóteses, várias teorias, né, evolutivas, inclusive, podem ser trabalhadas nessa questão aí, na parte evolutiva, né? Então você tem aí o Connell, 1978, desenvolveu uma hipótese que fala distúrbio intermediário. O que é esse distúrbio intermediário? É exatamente essa parte aqui, ó, que a gente está aqui nessa parte constante aqui, depois que subiu, né? Ou seja, nos distúrbios intermediários você vai ter as melhores respostas do ambiente, né? Então ele trabalhou aqui, o Connell trabalhou com um número de espécies de plantas em diferentes clareiras, né? Então clareiras que tinham perturbações frequentes, né? Ele trabalhou com 3 clareiras com perturbações frequentes e verificou que o número de espécies nessas comunidades elas variavam, né? Então, por causa das perturbações, como elas eram muito frequentes, então essas perturbações faziam com que o número de espécies caíssem, né? Muito, né? E com isso você vai ter o quê? Na comunidade geral, nas clareiras gerais, você vai ter um determinado número de espécies aqui, tá certo? Uma quantidade de espécies relativamente baixa, porque você tem um monte de perturbação o tempo todo acontecendo, né? Quando essas perturbações acontecem de forma mais intermitente, assim, acontece em intervalos maiores, em intensidades menores, você vai ter o quê? Uma situação em que o número das espécies começa a aumentar. Olha aqui, ó. Número de espécies aqui antes da perturbação, né? O número de espécies aumentou aqui, depois ocorreu uma queda, o número de espécies aconteceu aqui, ó, vai aumentando. A mesma coisa aqui nas outras clareiras aqui, ó, nos outros exemplos, tá vendo, ó? E você vê que a quantidade de espécies que acontece nesses ambientes é uma quantidade relativamente maior do que naquele primeiro grupo de clareiras, tá certo? Agora você fala, bom, então quando as perturbações elas são muito mais raras, a resposta da comunidade vai ser maior ainda. Não aconteceu. Olha o que aconteceu. Quando você tem perturbações raras, o número de espécies, ele vai o quê? Ele vai mais ou menos se mantendo alto, né? Vai acontecendo de cair algumas vezes e depois subir de novo, né? Às vezes essa queda não precisa nem ser uma queda enorme, brusca, ela pode ser apenas uma reduzida no número de espécies. Mas observando a comunidade toda dessas clareiras aí, você vai observar que a quantidade de espécies presentes é uma quantidade de espécies menor do que nos ambientes com perturbações com frequência intermediária. Então, isso surgiu então a hipótese do distúrbio intermediário para aumentar, para manter a quantidade, o número de espécies, né, dentro daquela comunidade. Muito legal isso aí, viu? Aí a gente começa então a falar de o que a gente está
falando, né? Ao longo do tempo, o que está acontecendo na comunidade. E aí eu tenho que falar que essa variação temporal, ela pode ser de 3 formas diferentes. Então, é uma variação ou uma flutuação que a gente chama de acíclica ou não cíclica, são irregulares, acontecendo ao acaso, tá certo? Que é o caso desse primeiro gráfico aqui, olha, da mortalidade da população humana no começo do século XX, quando teve a gripe espanhola aqui, ó. A gripe espanhola aconteceu aí no 1900 até 1920, aí a gente teve aí esse problema da gripe espanhola muito forte. Morreu muita gente. Olha aqui, ó, a parte da mortalidade depois da gripe espanhola foi muito maior do que a mortalidade antes da gripe espanhola. Só que essa mortalidade não diminuiu, ela se manteve. Olha aí, ó. É o que está acontecendo agora no nosso exemplo do Covid-19, né? Nós vamos ter uma situação acíclica. Não vai cair para mortalidade zero com o Covid, né? Vamos manter isso uma mortalidade alta, tá? As flutuações cíclicas são aquelas periódicas que acontecem com ciclos, né? Como pode ser um ciclo diário, o ciclo de maré, o ciclo das épocas do ano, primavera, outono, verão e inverno, tá certo? Então são aquelas que ocorrem, normalmente elas se repetem, né? Aqui nesse exemplo vocês estão vendo uma flutuação cíclica diária, que a gente chama de circadiana, né? Você está vendo aí a migração da comunidade planctônica para baixo, né, do ambiente, da superfície da água, à medida que o sol bate, né, o sol está a pino, o sol está aumentando, a comunidade migra para baixo, tá certo? Isso por quê? Porque cada espécie vai procurar a sua quantidade luminosa preferida para fazer a fotossíntese melhor. E a comunidade do zooplâncton acompanha a comunidade do fitoplâncton, então acontece essa variação. À medida que o sol se põe, ocorre uma migração para cima, tá certo? Então todo dia acontece isso, tá? Então à noite o plâncton fica na superfície, e quando você tem o aumento da luminosidade, você tem então a migração desse plâncton aí, da comunidade planctônica, tá certo? Outra coisa que eu tenho que falar é sobre a sucessão ecológica. Então, o que é a sucessão ecológica? É o nome já está falando, a sucessão de eventos. Acontece o desenvolvimento de uma espécie, tá certo? Uma espécie que a gente chama de pioneira, morre um pico, depois ela vai abaixando, tá certo? Depois você vai ter uma outra espécie que começa a ocupar isso aí. A espécie pioneira ela vai baixando, a outra vai subindo, tá certo? Depois, à medida que o tempo vai passando, você vai ter as espécies intermediárias e as espécies climáxicas, né? Então você tem aí ao longo do tempo, você tem a substituição de espécies. Isso é o que a gente chama de sucessão ecológica. Então, a sucessão ecológica, a gente tem que falar a respeito disso também, a direção que essa sucessão acontece, né? Então, quando a gente chama de progressão, o que é essa progressão? É o que normalmente a gente pensa numa sucessão ecológica,
tá certo? Então essa sucessão ecológica acontece ao longo do tempo e você vai ter então o que? Uma série de eventos, né? Primeiro você vai ter um conjunto de plantas que vão começando, as pioneiras vão se transformando, vão sendo substituídas pelas intermediárias e finalmente a gente vai ter as espécies climáticas aqui, tá certo? Então isso é uma sucessão que a gente chama de progressiva, né? E vocês podem perceber que essa sucessão vegetal ela também direciona a sucessão de animais, né? Aqui no caso aqui vocês estão vendo os pássaros que ocupam nesse ambiente e no solo também as espécies de fungos que vocês estão vendo aqui também são substituídas, certo? Bom, mas a sucessão ela pode ir por um caminho inverso, ou seja, ela pode ir de uma situação complexa para uma situação onde os estágios são mais iniciais, né? Isso é o que a gente chama de retrogressão ou regressão. E é muito comum esse tipo de sucessão acontecer em, por exemplo, perturbações. Nas perturbações, você tem aí o que? Você tem a redução da complexidade, a redução do número de espécies, você vai ter a formação de um ambiente mais hostil, tá certo? Então você vai ter de um ambiente mais complexo, com muitas espécies, para um ambiente menos complexo, com espécies que são mais pioneiras, que conseguem mais sobreviver nessa situação aí, né? Na natureza, isso, o exemplo clássico é a sucessão que acontece nos cadáveres, né? Então você tem o cadáver, ele está cheio de matéria orgânica em decomposição, você tem aí o desenvolvimento enorme de um monte de organismo, bactéria, fungo, decompondo essa matéria orgânica, e à medida que vai acontecendo essa decomposição, a estrutura do cadáver vai ficando mais simples, mais simples, mais simples, até você ter só a parte de osso, a parte mineral aí, que alguns líquens podem estar se aproveitando desse osso como um substrato, tá certo? De forma geral, então, nós temos essa situação. A sucessão primária é quando a gente tem um substrato novo que nunca teve nenhum organismo que esteve colonizando esse ambiente, né? Então, é o caso da lava que vira rocha e depois a rocha então vai se degradando e formando o solo, e esse solo então você vai ter uma sucessão ecológica para desenvolvimento de uma quantidade maior é, de vegetais, certo? Então isso é o que a gente chama de sucessão primária. A sucessão secundária é a sucessão que acontece de uma perturbação, né? Então você teve a perturbação, você teve uma mudança brusca, por exemplo, um desmatamento, tá certo? De uma área, você retirou toda a vegetação, você tirou mudou toda a característica física, e aí desse ambiente, né, que é esse solo exposto, você vai ter então uma sucessão secundária. A sucessão secundária, vamos dizer assim, ela é mais rápida do que a sucessão primária, porque a sucessão secundária começa num substrato que já tinha uma comunidade desenvolvida nela, né? Então, o que a gente chama de reabilitação, né? A resiliência, a volta ao estágio anterior, ela é mais rápida.
Para fechar a nossa aula de hoje, eu tenho que falar a respeito das propriedades específicas, né? Quem organizou essas propriedades como propriedades estruturais e propriedades funcionais foram o Begon, Harper e Townsend, em 1986, que é aquele livro famoso deles, de ecologia, né? Onde eles não consideram comunidades e ecossistemas níveis diferentes da organização. Eles consideram o mesmo nível de organização. A diferença é quando você trabalha com estruturas, com a estrutura da comunidade, você tem o trabalho de comunidade mesmo, né? E quando você tem a parte funcional das comunidades, você tem o que antigamente o pessoal chamava de trabalho, estudo de ecossistemas, né? Então, por exemplo, as características estruturais, a gente já falou bastante a respeito delas, né? Nível trófico, cadeias tróficas, pirâmides ecológicas, tá certo? Isso aqui tem uma parte muito forte a respeito disso, que está relacionado com o fluxo de energia. Então, quando você fala em nível trófico, você está falando em produtor, consumidor primário, consumidor secundário, aquela coisa toda. E você, com isso, você está falando o quê? Da função do fluxo de energia entre os organismos, tá certo? Quando você fala de relações entre espécies e relações da espécie com o meio, você está falando em a parte estrutural das comunidades, tá certo? Mas se você for pensar também, isso está relacionado com a produtividade e com a ciclagem, os ciclos biogeoquímicos. Então, o que acontece? Antigamente o pessoal falava, eu trabalho com ecossistemas, por quê? Porque estudava as propriedades funcionais da comunidade. E quem trabalha com comunidade trabalha com as características estruturais dessa comunidade, tá certo? Eu deixei aqui essa parte final aqui, a composição de espécies, que essa é a parte que a gente vai falar na semana que vem, falando sobre diversidade biológica. Ok? Chega por hoje. Um beijo para todo mundo. Tchau!